O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 347. Em Betsaida, profecia sobre o martírio dos apóstolos e cura de um cego. Valtorta descreve a visão do dia 1º de dezembro de 1945. Já não estão mais caminhando, mas correndo nesta nova manhã, ainda mais risonha e prazenteira do que as que a precederam. Brilhando por toda parte devido à orvalhada que caiu e também pelas pétalas multicores caídas sobre as cabeças e os prados, semeando cores diferentes de flores despetaladas, ao lado de numerosas flores que estão erguidas sobre as hastes, nas praias e nas glebas, acendendo a luz de novos diamantes, ao som dos cantos dos pássaros e da brisa leve das águas risonhas que suspiram ou arpejam, escorrendo por entre os ramos, acariciando o feno e os grãos que crescem cada dia mais, ou então se derramando pelas margens, acamado levemente os caules que tocam nas águas límpidas. Vão correndo como se estivessem indo a um encontro de amor. Até os anciãos, como Filipe, Bartolomeu, Mateus e os zelotes, participam da pressa alegre dos jovens. Este é o clima que há entre os discípulos, com os mais velhos e os mais jovens porfiando para ver quem anda mais depressa. Ainda não se evaporou a orvalhada sobre os prados e eles já estão chegando à região de Betsaida, que fica apertada dentro do pequeno espaço entre o lago, o rio e o monte. Do bosque que está no monte, vem descendo por um caminho um jovenzinho todo encurvado, por baixo de um feixe de galhos. Ele desce com facilidade, quase correndo, e por causa de sua posição, não chega a ver os apóstolos. Cantando feliz, correndo debaixo do seu feixe de linha, e tendo chegado à estrada mestra, onde estão as primeiras casas de Betsaida, joga no chão sua carga, ergue o busto para descansar e joga para trás seus cabelos castanhos. Ele é alto, moreno, forte no corpo e em seus membros ágeis e magros é um jovenzinho de bela figura. É Margisian, diz André. Não, estás doido. Aquele é um homem já. Responde-lhe Pedro. André, pondo as mãos em forma de funil, levadas à boca, chama-o em voz alta. O jovenzinho que ia curvar-se para apanhar o feixe, depois de ter apertado a cinta sobre a túnica curta, que lhe chega só até os joelhos e é aberta no peito, porque provavelmente já não está servindo nem para ele, vira-se para o lado de onde o chamaram e vê a Jesus. Pedro e os outros o olham, parados ao lado de uma moita de salgueiros, que desatam as suas cabeleiras por sobre as águas de um ribeirão largo, que é o último afluente esquerdo do rio do Jordão, antes dele entrar no lago da Galileia. E colocado justamente na linha de limite do povoado, ele deixa cair o feixe de lenha, levanta os braços e grita: é o meu Senhor! E o meu Pai! E se põe a correr. Mas Pedro também se põe a correr para o val do ribeirão, mesmo sem ter tirado as sandálias, limitando-se a sungar suas vestes, e depois vai correndo pela estrada empoeirada, deixando os largos rastros de suas sandálias sobre o terreno enxuto. Meu pai! Querido filho! Estão já nos braços um do outro e, na verdade, Margisian já está na altura de Pedro, de tal modo que seus cabelos castanhos estão caindo por sobre o rosto de Pedro quando eles se dão um beijo de amor. E ele fica parecendo mais alto por ser esguio como é.
Mas Margisian se desliga daquele doce abraço e retoma a corrida indo para Jesus, que já está ao lado de cá do rio e vem andando lentamente no meio da coroa dos apóstolos. Margisian lhe cai aos pés com os braços levantados e diz: Ó meu Senhor, abençoa o teu servo. Mas Jesus se inclina e o faz ficar em pé, toma-o sobre o coração, beija-o nas duas faces, desejando-lhe uma contínua paz, um aumento de sabedoria e de graça nos caminhos do Senhor. Também os apóstolos fazem festa ao jovenzinho, especialmente aqueles que não viam havia muitos meses, e se congratulam com ele pelo seu crescimento. Mas Pedro, se ele tivesse girado, talvez não tivesse tão contente. Pedro anda ao redor dele, toca a mão dele, pergunta-lhe isso e aquilo. Mas não é bonito? Não é bem feito de corpo? Olhai como tem um belo perfil, como tem o peito alto, tem as pernas direitas, e é um pouco magro, e por enquanto tem poucos músculos, mas promete muito, muito mesmo, e o rosto. Vede bem se ele ainda se parece com aquele pequeno ser que eu levei nos braços no ano passado, e me parecia estar levando um passarinho mal alimentado, amuado, triste e medroso. Vitória da porfia, ela saiu mesmo vitoriosa, com todo aquele seu mel, manteiga, óleo, ovos e fígado de peixe. E ela bem que parece que eu lhe diga isso logo. Tu me deixas-me ir e ver a minha esposa? Vai, Simão, eu te alcançarei logo. Mas Jean, que está indo seguro pela mão de Jesus, diz: Mestre, certamente é meu pai. Vai agora mandar a minha mãe que faça o almoço. Permite-me que eu te deixe para ir ajudá-la. Vai, e Deus te abençoe, porque honras a quem é teu pai e a tua mãe. Mas Jean sai correndo, e vai correndo, torna a pegar o feixe de lenha e o põe às costas, alcança Pedro e vai caminhando ao lado dele. Parecem Abraão e Isaque. Parecem Abraão e Isaque quando vão subir no monte, observa Bartolomeu. Oh, pobre Margisian, só isso é que faltava, disse Simão Zelotes. E pobre do meu irmão, não sei se ele teria forças para fazer o que fez Abraão, diz André. Jesus olha para ele e depois olha para a cabeça grisalha de Pedro, que vai longe, perto do seu Margisian, e diz: Em verdade eu vos digo, que dia virá em que Simão Pedro se alegrará ao saber que está preso e irá ser espancado, flagelado e que está prestes a morrer o seu Margisian, e que ele vai ter a coragem de estendê-lo com sua própria mão sobre o patíbulo e de vesti-lo com a púrpura dos céus, fecundando a terra com sangue do Marte, com inveja e com dor somente por um motivo, o de não estar ele no lugar do seu filho dependente, porque sua eleição para ser o chefe supremo da minha igreja o obrigará a reservar-se para ela, enquanto eu não lhe disser, vai morrer por ela. Vós ainda não conheceis Pedro, eu o conheço. Estás prevendo o martírio de Margisian para o meu irmão? Tu sentes dor por isso, André? Não, eu sinto por não o previres para mim. Em verdade, eu vos digo que sereis todos revestidos de púrpura, menos um. Quem é? Quem é? Deixemos que perdure o silêncio sobre a dor de Deus, diz triste e majestoso Jesus, e todos se calam, atemorizados e pensativos. Vão entrando pela primeira rua de Betsaida, por entre os terrenos plantados com hortaliças cheias de folhas verdes e tenras. Pedro, com outros de Betsaida, já vem trazendo um cego a Jesus. Mas José não veio. Certamente ficou para ajudar Porfíria. Com os de Betsaida e com os parentes do cego estão muitos discípulos, que vieram até Betsaida de Sicaminon e de outras cidades, entre os quais estão Estevão, Hermasteu, o sacerdote João e João, o escriba, além de muitos outros. Conservar seus nomes na memória dá uma confusão. Eles são muitos, diz Valtorta. Eu trouxe a ti, ele estava aqui esperando há muitos dias. Explica Pedro, enquanto o cego e os parentes fazem uma ladainha, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Põe tua mão sobre os olhos do meu filho e ele verá. Tem piedade de mim, Senhor, eu creio em ti.
Jesus pega pela mão o cego e anda alguns metros para trás com ele, a fim de colocá-lo protegido contra o sol que já inundou de luz a rua. Ele o encosta à parede saliente de uma casa, a primeira da vila, e lhe põe a mão sobre a fronte. Molha os 2 dedos indicadores com a saliva e com os dedos úmidos esfrega as pálpebras do cego. Depois aperta suas mãos sobre os olhos dele, pondo a base da mão sobre as cavidades dos olhos e os dedos espalhados por sobre os cabelos do infeliz. E nessa posição ele reza. Depois tira as mãos. Que estás vendo? Pergunta ao cego. Estou vendo uns homens, com certeza são homens, mas eu estava imaginando que eram árvores cobertas de flores, mas com certeza são homens, porque eles caminham e se movem, vindo para o meu lado. Jesus lhe impõe de novo as mãos e depois as torna a tirar, dizendo: E agora? Oh, agora eu estou vendo bem a diferença entre as árvores plantadas na terra e estes homens que estão olhando para mim. E te estou vendo como és bonito. Os teus olhos são iguais ao céu e os teus cabelos parecem raios de sol. O teu olhar e teu sorriso são de Deus. São os de Deus. Senhor, eu te adoro. E se ajoelha para beijar-lhe a orla da veste. Levanta-te e vai a tua mãe, que durante tantos anos foi a tua luz e o teu conforto, e da qual tu conheces só o amor. E o toma pela mão, levando a mãe, que está ajoelhada, e a alguns passos de distância, em adoração como antes estava em súplica. Levanta-se, mulher, aqui está o teu filho. Ele está vendo a luz do dia, e que queira seu coração seguir a luz eterna. Vai para casa, sede felizes, e sede santos em reconhecimento para com Deus. Mas ao passardes pelos vilarejos, não conteis a ninguém que eu te acolhei, para que a multidão não se precipite vindo para cá e me impeça de ir para onde é preciso que eu vá, a fim de confirmar na fé, na luz e na alegria a outros filhos do meu Pai. Sem demora, ele dobra uma esquina e vai andando para a casa de Pedro por um pequeno caminho que passa pelo meio do jardim e entra na casa, saudando Porfíria com sua suave saudação. E assim termina a lição Filete.